Começa agora Ciência UFSCar. Conheça, descubra e aproveite as pesquisas e seus pesquisadores e pesquisadoras da Universidade Federal de São Carlos. A linguística popular é um novo campo de estudos da linguagem que busca compreender as práticas linguísticas de não especialistas, ou seja, das pessoas que não têm formação nas ciências da linguagem. Isso inclui, portanto, percepções, avaliações, crenças, atitudes e intuições linguísticas. E quem está comigo hoje para falar um pouquinho mais sobre este campo de estudo é o professor Roberto Baronas, docente do Departamento de Letras da UFSCar. O Baronas é também um dos coordenadores do Laboratório de Estudos Epistemológicos e de Discursividade Multimodais aqui da UFSCar. E os seus estudos no campo da linguística popular visam valorizar e tornar mais acessíveis os saberes linguísticos de pessoas que não estudam a linguagem de um ponto de vista acadêmico. Professor Barona, seja muito bem-vindo ao podcast Ciência UFSCar. Muito obrigada pela participação hoje aqui conosco. Oi, Adriana. Oi, todas, todes e todos. É uma satisfação muito grande estar com todos vocês aí no podcast Ciência UFSCar, né? E a gente agradece muito por essa oportunidade para estarmos aqui falando um pouquinho mais sobre linguística popular, folk linguistics, tá? Estou à disposição, Adriana. Obrigado. Legal, professora. A gente que agradece aqui a sua participação, é muito importante para o nosso podcast também. Então, para a gente começar esse bate-papo, eu gostaria que você contextualizasse esse campo específico aí da linguística popular, e especialmente aqui no Brasil. Então, que eu abordasse algumas questões como ele é um campo relativamente recente, ainda inclusive com pouco material publicado, certo? Então, contextualizar aí para a gente quando exatamente ele surgiu, em quais contextos e as suas principais características. Tá. Adriana, esse campo de estudos, né, da linguística popular, da folk linguistics, ele surge, então, no contexto norte-americano, no final dos anos 60, com um trabalho pioneiro, né, do pesquisador Henry Hoenigswald, né, a partir de uma conferência que ele ministrou na Universidade da Califórnia, e, à época, ele chamava atenção para essas produções, né, desses não especialistas, né, dessas pessoas que não têm formação em ciências da linguagem, no que concerne aquilo que a gente entende como práticas linguísticas, né, como tu disseste aí no início, né, práticas linguísticas aí entendidas como avaliações, percepções, intuições, né, ou dizendo diferentemente isso, práticas metadiscursivas sobre a sua língua, né, e a língua do outro, né? Então, o Hoenigswald chamava a atenção dos pesquisadores, né, dos linguistas, para esse importante trabalho dos não especialistas em relação a esses discursos sobre a sua língua e sobre a língua dos outros, né, em termos de avaliações, percepções, né, etc., né? Mas, infelizmente, essa proposta do Hoenigswald, à época, não teve muito eco, né? Ela começou a ter eco no início dos anos 90, com os trabalhos pioneiros, né, de dois pesquisadores norte-americanos, né, o Dennis Preston e a Nancy Niedzielski, que no final dos anos 90, então, eles publicam um livro, né, Linguística Popular, Folk Linguistics, trazendo, então, as principais contribuições desse campo para os estudos da linguagem, né? Depois disso, a gente teve também, no contexto francês, a partir dos trabalhos da Marianne Pavot, mais especificamente em 2008, ela organiza um dossiê na revista Pratique, com vários trabalhos de diversos estudiosos, né, do mundo inteiro, né, discutindo essa questão da linguística popular, ou as contribuições da linguística popular para as ciências da linguagem, né? Depois a gente tem também os trabalhos pioneiros de Gerd Antus e também de Franz Lepsant no contexto alemão,
e também na América Central, os trabalhos pioneiros da professora Carla Jara Vitória Murijo, né? Em relação ao Brasil especificamente, né? Em relação ao Brasil, esse campo ele começa basicamente em 2019, né? No final de 2019, início de 2020, com a publicação de um dossiê na revista Fórum Linguístico da UFSC, da Universidade Federal de São Carlos, né, um dossiê organizado por mim e por uma colega da Universidade Federal de Mato Grosso, a professora Maria Inês Palharini Cox, né, em que a gente discute, né, a necessidade de trazer esse campo da linguística popular para pensar o trabalho, então, desses não especialistas no contexto brasileiro, tá? Foi um dossiê publicado com 6 artigos, né, em que a gente discute, por exemplo, qual é o papel pioneiro, né, de Mário de Andrade, por exemplo, para retomar aí toda essa discussão que a gente tem aí agora, em 2022, sobre a Semana de Arte Moderna, né? Qual é o papel, por exemplo, pioneiro de Mário de Andrade, que não é um especialista em ciências da linguagem, mas que produziu, por exemplo, a gramatiquinha do português, né? Que é um trabalho extremamente relevante, que serve de base, inclusive, para os estudos de muitos linguistas, tá? Então, no contexto brasileiro, a gente começa aí, final de 2019, 2020, depois temos a realização do primeiro Seminário Internacional de Estudos em Linguística Popular, aqui na UFSCar, em março de 2020, né, com a presença da professora Mariane Pavot, né? Foram discutidos, por exemplo, qual é o papel dos não linguistas na produção desse tipo de saber, né? E a partir disso, então, Adriana, a gente vem publicando uma série de artigos, uma série de livros, né? A gente vem organizando também vários dossiês em revistas, em periódicos nacionais, em periódicos importantes, né? Recentemente, a gente publicou um dossiê com textos, né, sobre essa temática, na revista Estudos da Linguagem, da UESB, de Vitória da Conquista, né? E, bom, então, assim, só para contextualizar, né, a gente começa aí, final de 2019, início de 2020, e de lá para cá a gente tem produzido bastante coisa, com bastante qualidade sobre esse campo, que a gente entende muito pertinente, né, não para concorrer com as ciências da linguagem, mas um campo que vai justamente corroborar as ciências da linguagem, né? Especialmente numa visada integracionista, que é a visada com a qual a gente trabalha aqui no contexto brasileiro, tá? Legal, não sei professor. Se eu respondi, Adriana, mas, sim, muito sinteticamente seria essa, digamos, a erupção, discutindo assim um pouquinho a erupção da linguística popular no contexto brasileiro, tá? Com certeza, respondeu sim. A gente percebe que é realmente um campo bastante recente, principalmente no Brasil, aí que você citou, 2019, enfim, né? E em alguns materiais de sua autoria, professor, você comenta que as abordagens científica e popular, elas são anti-eliminativas. E é uma reflexão que vem, inclusive, da Mariane Pavot, que até você citou aí na pergunta anterior, em todo esse contexto, o surgimento do campo, né? Ou seja, isso significa que a linguística popular não está em confronto, em contradição com a linguística acadêmica, certo? Eu queria que você detalhasse um pouquinho essa ideia e a importância de tudo isso, de estudar esse campo. Tá. Se a gente der uma olhada no retrovisor da história, né, Adriana, sobretudo para a história da linguística brasileira, né, um dos outros, né, um dos adversários da linguística brasileira, desde a sua erupção, lá no início dos anos 40, com os trabalhos pioneiros do Matoso Câmara, né, então um dos adversários da linguística brasileira sempre foi aquilo que a gente entende como o trabalho dos gramáticos, né, o trabalho dos gramáticos e especificamente o trabalho a partir de prescrições sobre a língua, né, então, desde o início da linguística popular, da linguística brasileira, né, enquanto ciência, né, a gente tem, então, essa disputa, né, essa polêmica entre
por exemplo, os linguistas e os gramáticos, né? Inclusive, na mesa do CLPOP, em 2020, a gente organizou aí uma mesa para discutir essa questão, né, da qual participaram o professor Ciro Pocente, o professor José Luiz Fiorin e a professora Diana Barros, tá? Justamente porque essa é uma questão que nos pega muito enquanto linguistas, né? Então, a gente sempre teve aí esses gramáticos que, na grande maioria das vezes, são não especialistas, são pessoas não formadas em ciências da linguagem. A gente sempre teve esse outro como um adversário, né? E a gente sempre quis se posicionar, na grande maioria das vezes, contrário a eles, né? O que a gente tenta fazer com a linguística popular é ampliar essa discussão, né? Não restringindo o olhar somente para as práticas prescritivas dos não especialistas, mas pensando também em outras práticas que os não especialistas produzem. Por exemplo, as próprias práticas descritivas da língua, né? Temos um trabalho belíssimo do Amadeu Amaral no dialeto caipira, né? Inclusive, Amadeu Amaral que dá nome à nossa biblioteca municipal, né? O trabalho em que o Amadeu Amaral descreve esse dialeto falado aqui, né, no interior de São Paulo, e que depois foi levado, né, metaforicamente, no lombo das mulas, né, para o centro-oeste brasileiro, tá? Mas há outras práticas também, as práticas intervencionistas, né, de sujeitos que, a partir de determinados usos, buscam intervir na língua, né? Você está acompanhando aí toda uma discussão sobre o gênero neutro, né? A mobilização, não, o uso ou não da forma todes, por exemplo. Essa é uma prática intervencionista, né, dos não especialistas, né, de pessoas que, não se sentindo inseridas, né, no uso do todas e do todos, propõem, então, a forma do todes, né? Então, aí é um trabalho de intervenção dessas pessoas, né? E temos também uma prática militante, né, particularmente a que eu mais me dedico, que é como determinados sujeitos, né, a partir de determinados sentidos que lhes são atribuídos de forma ofensiva, ressignificam esses termos, né, e a partir desse processo de ressignificação, então, isso passa a ser uma bandeira de luta desses coletivos, né? Eu acho que o exemplo do Marcha das Vadias, ele é lapidar para a gente pensar isso, né? Você tem, então, esse termo que tem, no seu sentido, primeiro, um valor axiológico negativo, e que no interior desse movimento, desse grupo social, ele passa a ter um sentido positivo, e para além de um sentido positivo, passa a ser, inclusive, uma bandeira de luta desse coletivo, né? Então, quando a gente procura trabalhar nessa abordagem integracionista, é justamente trazer, digamos assim, um olhar mais crítico para essas práticas desses não especialistas, incorporando aos saberes das ciências da linguagem, né? Eu acho que a gente perde muito, Adriana, quando a gente coloca esses saberes em contradição. E eles não estão em contradição, né? A partir da perspectiva da Pavot, dá para a gente perceber que eles estão, na grande maioria das vezes, em relação de complementaridade, né? E é isso que a gente propõe, então, quando se insere nessa abordagem integrativa entre os saberes dos não especialistas e os saberes dos especialistas, né? Então, acho que é um pouco nesse sentido, Adriano, essa abordagem integracionista, tá? Legal, professor. Essas práticas linguísticas de não especialistas, elas podem ser pensadas a partir aí de vários eixos, e um deles diz respeito à ressignificação de determinados termos, que você já adiantou um pouquinho aí na pergunta anterior, falando, inclusive, que essa ressignificação pode se transformar em bandeira de luta de determinado coletivo. É bem interessante esse eixo, eu acho que vale a pena a gente abordar um pouco mais ele aqui na nossa conversa. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre ele, nesse sentido de abordar os seus atores e nos dar alguns exemplos práticos que são aí abordados em suas pesquisas, preferencialmente exemplos aqui do nosso país. Tá.
A gente pode partir, por exemplo, Adriana, de um dicionário, né, que foi produzido no primeiro decênio dos anos 2000, né, por dois jornalistas, né, que é a dicionária Aurélia, a dicionária da língua afiada, né? Então, é um dicionário produzido por dois não especialistas em ciências da linguagem, ou seja, são dois sujeitos que não transitam pelo campo da lexicologia, pelo campo da lexicografia, que é o campo que se detém a compreender, né, esse tipo de prática linguística, né, e que traz, por exemplo, termos que são atinentes, né, à comunidade LGBTQIA+, né? Então, é um dicionário, né, ele é construído no formato de um dicionário com verbetes e que traz aí, então, termos que são utilizados, né, são usados por esse coletivo, né? E é muito importante esse tipo de trabalho, Adriana, porque esse tipo de dicionário, por exemplo, ele vai trazer mais visibilidade para esse coletivo tão invisibilizado na nossa sociedade. Então, acho que esse é um exemplo que a gente poderia dar de um trabalho de ressignificação. Você tem um instrumento linguístico, um dicionário que é ressignificado e que é atinente a um coletivo específico, marcadamente invisibilizado, marcadamente discriminado na nossa sociedade, e esse trabalho, então, ele produz essa ajuda, né, na produção dessa visibilidade desse grupo, né, na diminuição da discriminação desse grupo, né, e a gente poderia ter outros exemplos, né, também, por exemplo, quando daquela barbaridade, né, que foi a morte do Beto em um supermercado em Porto Alegre, né, logo após esse assassinato, né, do Beto, os grupos antirracistas, né, mobilizaram um conjunto de pessoas que foram na Avenida Paulista e pintaram lá na Avenida Paulista hashtag Vidas Pretas Importam, né? Então você já tem aí um deslocamento, né, do que aconteceu com o Floyd nos Estados Unidos, que era Vidas Negras Importam. Você tem uma ressignificação desse Vidas Negras Importam para Vidas Pretas Importam, e isso passa a ser, né, a bandeira de luta desse coletivo, né? Então, eu acho que a linguística popular, né, a partir desse tipo de prática, ela nos possibilita um olhar crítico, né, sobre o que circula na nossa sociedade em termos de linguagem, né? Então, sim, muito pertinente esse tipo de trabalho, tá? E, entre outras coisas, são aspectos que a gente busca dar conta no nosso trabalho. Muito bom, professor. A gente, então, falou um pouquinho aqui sobre o campo de estudo, as suas principais características, os atores envolvidos e a sua importância, principalmente levando em conta aí o que a gente está vivendo hoje no país, também agora sobre os estudos acadêmicos, muito importante. Para a gente finalizar essa conversa, eu queria que você comentasse conosco quais que são os maiores desafios, portanto, deste campo de estudo que está por vir e caminhos para avançar nesse sentido. O nosso grande desafio, né, Adriana, é legitimar esse campo, né, no âmbito dos estudos das ciências da linguagem no Brasil, né? A gente tem esse objetivo, né? A gente entende que a legitimação desse campo passa necessariamente pela institucionalização, né? Como disse, né? Pelo reconhecimento desse campo pelas associações científicas, né, da linguagem, a Abralin, Ampol, a LAB, por exemplo, que são nossas 3 principais associações, né, que atuam aí no âmbito das ciências da linguagem, linguística popular, né? Essa institucionalização passa também para que
pelo fato de que é fundamental que esse campo ele seja também, faça parte dos currículos, né, dos cursos de letras, dos cursos de linguística, tanto no âmbito da graduação quanto da pós-graduação, né? Então, o nosso maior desafio passa necessariamente aí pela institucionalização, Adriano. Legitimação e consequente institucionalização. A gente entende que não só os cursos, né, não só as associações, mas, sobretudo, né, a grande maioria da população brasileira tem muito a ganhar com a institucionalização desse campo, né? Então, acho que passa por aí, Adriano, tá? Perfeito, professor Baronas. Queria te agradecer, muito obrigada pela conversa e te parabenizo pelas suas pesquisas tão relevantes realizadas até o momento. Tá. Nós é que agradecemos, Adriana, e eu só queria aproveitar esse momentinho para dar dois, se você me permite, obviamente, né? Claro. Para dar dois pequenos spoilers, né, de trabalhos que a gente tá organizando, né, para um futuro bem próximo, né? Eu queria falar, então, um pouquinho do nosso primeiro Micarel Pop, né, que é uma espécie de micareta da linguística popular, né, uma espécie de carnaval da linguística popular fora de época, né, que a gente vai realizar agora nos dias 12 e 13 de julho, né, com a ilustríssima presença da professora Lídia Becker, da Universidade de Hannover, na Alemanha. Ela estará conosco aqui na UFSCar, né, e ela vai apresentar uma discussão sobre o primeiro manual de linguística popular que ela vem organizando junto com 3 outras colegas, né, de universidades alemãs, né? Ela vai apresentar, então, esse trabalho que já está em fase final, né, de execução, né, que é esse manual de linguística popular. Então, nos dias 12 e 13 de julho, ela estará conosco, né? Acreditamos que esse evento será talvez o primeiro evento presencial da linguística brasileira. A gente quer fazê-lo presencial, né? Então, logo a gente vai estar divulgando, né, nas nossas redes sociais esse evento, que vai ser um evento aberto, gratuito, né? Então, e também a gente está organizando para o final do ano, Adriana, agora, nos dias 8, 9 e 10 de dezembro, o segundo CIELI-POP, né, que é o Seminário Internacional de Estudos em Linguística Popular, e que será um evento em homenagem, né, a dois grandes linguistas populares, né, assim a gente os entende, que é Mário de Andrade e Antenor Nascentes. Então fica aí o convite para as pessoas, né, que tiverem interesse em participar desses 2 eventos, um evento um pouco menor, que é o Micarel Pop, nos dias 12 e 13 de julho, com a professora Lídia Becker, e depois um evento maior, né, que é o Seminário Internacional de Estudos em Linguística Popular, nos dias 8, 9 e 10 de dezembro, tá? Adriana, muitíssimo obrigado por esse espaço, né, fundamental para que a gente possa fazer circular aí, né, todas essas discussões sobre linguística popular, tá? Gratidão, Adriana. Perfeito, professor. Eu que agradeço e muito trabalho, muitas iniciativas pela frente. E quem tiver interesse em saber mais sobre este campo de estudos, pode entrar na página do YouTube sobre Linguística Popular da UFSCar. O link é o bit.ly/Linguística Popular. Muito obrigada a todas as pessoas que nos acompanharam neste episódio e até o nosso próximo encontro. Adriana Arruda para o Ciência UFSCar. Você ouviu Ciência UFSCar, uma produção do Instituto da Cultura Científica em parceria com a Rádio UFSCar. Acompanhe as últimas notícias sobre o conhecimento produzido na universidade no Twitter em @ciência_UFSCar.